É, a minha maior surpresa, assim, pode-se dizer que foi o Dortmund, mas não pela classificação em si, porque era um grupo já equilibrado, mas por ter sido o primeiro do grupo. Eu achei que o Dortmund ali era a quarta força, inclusive, apesar de ser um grupo bem equilibrado, o Dortmund, para mim, era o time mais fraco, e acabou passando em primeiro, então, assim, foi uma surpresa. E o Manchester United, né, a gente tem que falar do Manchester United, porque, assim, quem tem acompanhado o Manchester United nesse início de temporada sabia que se ele fosse passar, ele passaria com muita dificuldade. Mas a gente tem que lembrar que o Manchester United não pegou nem Europa League, cara. Então o Vergonhoso. Manchester ele venceu um jogo somente, se eu não me engano, na fase de grupos, que foi o ele venceu o Copenhague em casa, e Isso. isso porque o Onaná defendeu um pênalti no último minuto, senão ele também não venceria aquele jogo. Então, uma campanha horrorosa do Manchester United, e isso, cara, é importante porque isso pode impactar na Premier League diretamente. Eu posso explicar. Porque o que acontece? Essa é a última edição dessa Champions League com esse formato. Ano que vem muda o formato. Uhum. E esse ano, as ligas que se saírem melhor dentro das competições internacionais vão ganhar uma vaga a mais. E era de muito se esperar que a Premier League conquistasse essa vaga a mais devido à força dos times. Então, a tendência era, a gente esperava que a Premier League ganhasse a quinta vaga para esse ano já. Com o Manchester United passando em quarto, o Newcastle passando em quarto, é bem provável que não. Que a quinta vaga já fique com a Itália ou com a Alemanha, que a Alemanha teve o Dortmund passando em primeiro, o Bayern passando em primeiro, o Leipzig passando em segundo. Então, assim, foi uma fase de grupos ruim para a Inglaterra, em geral. Por quê? Porque o Newcastle passou em quarto, o Manchester United passou em quarto, o Newcastle foi eliminado em quarto, o Uhum. United não vão pegar nem Europa League. Então, assim, é muito ruim. Eu vi, inclusive, foi o Fred Caldeira que deu essa informação, belíssimo repórter da TNT, muito competente. Ele deu informação que nunca na história da era moderna da Champions League havia acontecido isso. De dois clubes ingleses não pegarem nem a Europa League. Até hoje, apenas 3 clubes ingleses tinham ficado em último lugar dos seus grupos. Só essa temporada nós tivemos 2. Então, para mim, foram as 3 surpresas, pode-se dizer. Porque o Newcastle passando em último, ficando em último, o United ficando em último e o Dortmund passando em primeiro. O resto eu acho que foi dentro do que eu já esperava. Assim. Aí o Newcastle perdeu uma grande chance, né? Porque era só vencer o seu jogo em casa contra o Milan. Acabou perdendo e aí ficou É. fora de tudo. O, Pedrão, New, o Newcastle. Depende de si, né? pode Desculpa, ir lá, pode ir pode lá. falar, Pedrão. Não, só Não, ia não. complementar Eu o ia perguntar também Thiagão. pro Pedrão se ele acha que então, de repente, o Copenhagen foi aí, talvez essa maior zebra, né? Um time que não é acostumado a jogar, a estar nas fases finais de Champions, pelo menos eu não me recordo, e deixou para trás o Galatasaray e o Manchester United, que teoria em nome talvez tenha um pouquinho mais, e pegou um grupo complicado. Eu acho que quando começou o sorteio da Champions, vimos o grupo A, eu acho que todo mundo esperava o Copenhague talvez em último colocado, ou tô enganado aqui. Não, eu acho que você está coberto de razão, até porque a gente imaginava a mesma coisa, pelo menos a gente, falando por mim, né? Não sei se o Jota compartilha da mesma opinião. Eu acho que o Copenhague ele veio fazendo jogos duros, com os grandes do grupo, né? E, cara, sobressaiu em comparação aos outros times. O United está em último do grupo, realmente é uma surpresa, entre aspas, assim, porque a gente vê que o time não está desempenhando aquele futebol a nível de Manchester United. Mas o Copenhagen está passando em segundo no grupo, realmente foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa. Não só a mim, como diversos, tenho certeza disso. Boa, Só corroborando aí com o que você falou, Thiago. O Copenhagen ele disputou já 1, 2, 3, 4, 5, 6 edições de Champions League, e a melhor campanha dele foi uma oitava de final na temporada 2010-2011. Então é um time que não tem experiência na competição, mas foi o que o Pedrão falou. É um time que vendeu caro. O único tropeço do Bayern na Champions League foi para o Copenhagen em casa, um jogo que terminou 0-0. Então, assim, é um time que vende caro. É um time que não perdeu para o Galatasaray, que na minha opinião é um time melhor que o Copenhagen até, mas fez 2 jogos duros. Venceu o United na Dinamarca
e perdeu na Inglaterra. Então, assim, é um time bacana. E para não falar só dos pontos negativos, a gente tem que falar dos pontos positivos também, né? O Real Madrid 100%, o City 100%, o PSV voltando a um mata-mata de Champions depois de muito e muito tempo. Um time que eu avisei que quando a gente sorteou o grupo, eu falei que a gente tinha que tomar cuidado com esse PSV. O time é muito bom, tem jogadores ali que provavelmente não vão ficar no PSV por mais tempo, porque são bons jogadores. E, assim, para mim, o maior destaque positivo, cara, por incrível que pareça, foi o Atlético de Madrid em questão de desempenho. O Atlético de Madrid, o melhor ataque da fase de grupos da UEFA Champions League. Um time que a gente é acostumado com defesas bem montadas, né? Mas um poder defensivo maior. Essa temporada tá parecendo que tá um pouco ao contrário, né? O Griezmann envelhecendo igual vinho, ficando melhor a cada temporada. Morata fazendo seus gols. Então acho que o Atlético de Madrid com uma boa surpresa nessa fase de grupos.